Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Bíblia da Ave Maria, página 1993. 2 Coríntios está depois da 1 Coríntios e antes de Gálatas. Está no Novo Testamento. Está escrito assim: amados, amadas do Senhor. O amor de Cristo nos constrange, considerando que um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele, nos impulsiona. Nessa tradução da Bíblia da Ave Maria está nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, porque considerando que um só morreu por todos, logo todos morreram. O que São Paulo está dizendo? A morte de Cristo é a nossa morte, a vida de Cristo é a nossa vida, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Versículo 15, que é o mais importante para nós aqui, como uma introdução para esta segunda aula. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam mais para si. Qual que é a lógica deste texto, meus irmãos? A lógica é a seguinte: Jesus morreu. Uma vez que Jesus morreu, já não tem nada mais para a gente fazer nesse mundo. Aqueles que vão viver daqui para frente não vão viver mais para si, mas vão viver por Ele. Padre, então, como que nós vamos viver por Ele? Isso chama-se batismo, o mistério do batismo. Quando nós somos batizados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós morremos. Há uma morte mística em nós. Na pia batismal acontece uma morte. Morremos. Mas ao mesmo tempo acontece uma ressurreição. E daqui para frente, aqueles que forem batizados, já não é mais para viver os seus projetos, mas os projetos de Jesus. Por que que a igreja entra em crise? Porque nós, igreja, se cada um quiser viver o que quiser da vida, pode viver, mas católico não tem projeto pessoal. Eu vou ler de novo. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam mais para si. Você não tem projeto pessoal. A fraqueza nossa de cada dia, né? As fraquezas do pensamento, as fraquezas, as más inclinações. Por isso que Jesus é misericordioso. O problema antes não é moral, minha fraqueza na comida, minha fraqueza diante do dinheiro, eu tenho uma sexualidade ferida. O problema não é moral, em primeiríssimo lugar, porque graças a Deus, Deus é misericordioso. O problema é racional, é uma conversão da inteligência. Nós temos que entender isso. Nós estamos como que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fosse um resolvedor de problemas. Então, eu vou me casar, eu vou trabalhar, aí eu vou ficar estressado com o meu casamento, com o meu trabalho. Senhor Jesus, dá um jeito de me acalmar, deixa eu mais carmim que eu estou estressado. É a religião de 2020, é isso.
Não, gente, 1000 vezes não. O batismo é uma forma de nós nos configurarmos com Jesus. E por que que os católicos não conseguem viver bem o batismo? Por causa de 3 coisas. É o evangelho de hoje. São 3 coisas que vai mitigando, vai enfraquecendo o nosso ser cristão, que são as distrações, são os interesses e as ilusões. Distrações, né? Faz um exame de consciência. Você e a internet e você. Pronto, já viu muita coisa, né? Interesses. Ó, dentro de casa já tem interesse. Às vezes a gurizada faz as coisas pensando em alguma coisinha, né? O que o meu pai vai me dar? O que a minha mãe vai me dar? O que vai vir se eu rastelar o quintal, né? Se eu limpar, se eu lavar a louça, o que vai vir, né? Dentro de casa parece que tudo é baseado em pequenos, médios e grandes interesses. E aí as ilusões, muitas vezes, que passa na mente dos católicos, ilusões de uma vida melhor, de comprar algo, de construir algo, de viajar, de mudar. Distrações. São nós com a internet. Interesses, nossos relacionamentos. Nós parecemos que nunca conseguimos relacionar com as pessoas para enriquecê-las, para fazer com que as pessoas sejam melhores. Parece que sempre a gente tem alguma coisinha que a gente quer em troca. Isso pode ser, de certo, normal, natural, mas se for uma vida inteira assim, aí não tem desenvolvimento, não houve desenvolvimento espiritual. Então os nossos relacionamentos, não fica difícil de você enxergar que muitas vezes eles são marcados por interesses, até entre pais e filhos, marido, mulher, interesses entre irmãos, padres, no sacerdócio, tudo é interesse, tudo é visando me safar, né? Aquela lógica do pecador, foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. E aí vem as ilusões. Ilusões, geralmente, 99,9% materiais. Ilusões de achar que nós vamos... Eu estou falando para católicos, viu? Então o católico tem que ficar só rezando, padre? É isso que o senhor está falando? A gente tem que ficar aqui rezando, fazendo penitência a vida inteira? Não, de jeito nenhum. É o que a gente falou no encontro passado: o matrimônio, o sacerdócio, o trabalho, o cursinho, os amigos, a cidade onde eu moro, tudo são meios para eu viver a essência do meu batismo. Como quase ninguém é terra boa, quem que são os corações de terra boa? São os santos. Os santos, eles comungaram o mesmo corpo e o sangue de Cristo que nós comungamos, ouviram a mesma palavra, creram na mesma igreja, amaram o mesmo coração imaculado de Maria, o mesmo objeto que santificou Agostinho, Tomás de Aquino, Teresa d'Ávila, São Luís, Santa Zélia Martã, os pastorinhos de Fátima. O mesmo objeto formal é o que está diante de nós, mas chega em nós, é um fiasco, né? Como se a gente tivesse a melhor semente do mundo, uma semente muito boa, semente que vem lá não sei de onde, o melhor café do mundo, café arábico, vem lá da Arábia, o melhor café do mundo, a melhor semente do mundo, cultivada lá pelo sultão, lá na Turquia, na Arábia. É só plantar que vai ser caríssimo, vai ficar rico. Aí não tem aonde plantar essa semente. É isso, o evangelho não brota em nós, por causa das distrações, por causa dos interesses e das ilusões. Quando a gente vive o batismo na essência, na radicalidade, como os santos viveram, as distrações diminuem, porque nós também diminuímos, nós ficamos mais humildes. Então as distrações começam a não nos seduzir tanto, porque nós diminuímos. Humildade está relacionada
a obediência. Os interesses relacionais começam a diminuir também, porque nós começamos a amar verdadeiramente. Amor é isso. Santa Teresinha diz: amar é dar e dar a si mesmo. Aí começa a amar, começa a se derramar pelo outro, mesmo quando ele não merece. Santa Teresa de Calcutá dizia assim, né? Os bons merecem o nosso amor, os maus precisam dele. Nós temos que amar sem querer nada em troca, porque enquanto a gente quiser alguma coisa o tempo inteiro, isso não é amor, isso é egoísmo. Então, quando nós começamos a relacionar com as pessoas com menos interesse, é sinal, é significativo que a caridade está aumentando. Olha o texto aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Caritas Christi urget-nos. O amor de Cristo nos impele, nos constrange, nos coloca para frente. As distrações diminuem quando aumenta a obediência. Os interesses, às vezes pequenininhos e às vezes mesquinhos, começam a diminuir quando aumenta a caridade. E as ilusões de bens materiais, né? Evangelho muito claro, né? Evangelho muito claro. Mateus capítulo 19, versículo 23. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico, ou seja, uma pessoa cheia de interesses, cheia de ilusões, entrar no reino dos céus. Mateus 16, 26. O que vale, olha as ilusões, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Você tem coragem de dizer que a alma de John Lennon está no céu? Você tem coragem? Tem coragem de dizer que a alma de Raul Seixas está no céu? Não estou aqui condenando ninguém, porque eu não sou Deus, a misericórdia de Deus é infinita. Mas você tem coragem de dizer aqui que Mao Tse Tung está no céu? Hitler? Você tem coragem de dizer que esses atores de Hollywood, se morrer hoje, vão para o céu? Meus irmãos, o que é isso? O inferno é um lago de fogo vivo, onde os 3 pastorinhos viram as almas caírem assim como fagulhas. E Nossa Senhora agora, recentemente, em 1917, ela mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. E disse que o que mais leva as almas para o inferno são os pecados da carne, pecados sexuais, de uma vida desordenada, desregrada. E esses atores, eles fazem do pecado um projeto de vida, tanto no âmbito sexual, afetivo, quanto no âmbito material, quanto no âmbito de uma idolatria, de uma egolatria. Como que a pessoa assim tem salvação? É só por uma misericórdia muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Mas eu duvido. Por quê? Porque um pouco que eu já estudei a vida desses cantores, porque antes da minha conversão, eu fiquei 10 anos, nesse universo do pop, rock. Eu apresentava programa na rádio, tínhamos banda, fundei um fã-clube do Queen. Eu estudei profunda a vida dessas pessoas. Olha, morreram blasfemando. Eu não tenho dúvida, como sacerdote, como discernimento de alguém que conhece a Bíblia, conhece um pouco a teologia, que muitas destas almas estão no inferno. E agora o testemunho aqui, o padre Gabriel Amorte, exorcista, Dom Gabriel Amorte, exorcizando um possesso, começou a gritar o espírito de Elvis Presley, que estava condenado no inferno. Eu acho que o padre Amorte não fala mentira, né? Para que ele vai falar mentira, né? E não são poucos. Então nós precisamos viver o nosso batismo
Como você já percebeu que você não dá conta de viver o batismo, você está dizendo: minha Nossa Senhora, por favor, me ajude a viver o meu batismo, me ajude a ser menos distraído, menos dissipado. Minha Nossa Senhora, ajuda eu a amar as pessoas, não cobiçá-las, não querer possuí-las, dominá-las, seja para fazer meus escravos, minhas escravas, ou seja para ser objeto dos meus prazeres desordenados. Eu não aguento isso mais, Nossa Senhora. Eu não aguento ter uma cabeça materialista mais, só pensar em coisas materiais. Eu não aguento, não dou conta mais. Eu preciso me consagrar totalmente a Ti. Isso é o consagra-te. Esta é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís de Montfort. É uma forma, é um suplemento para a gente viver o nosso batismo. Sim, Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Então, você não pode ter um projeto pessoal. Estou te escandalizando, sim. Padre, mas eu sou tão jovem. Jesus ensinou para Beata Consolata Beltrone, uma franciscana, Jesus ensinou assim para ela: filha, reze sempre assim a tua vida inteira: Senhor, faça-se em mim, não como eu quero, mas como Tu queres. Vamos rezar? Senhor, faça-se em mim, não como eu quero, mas como Tu queres. Mais uma vez. Mais uma vez. Senhor, faça-se em mim, não como eu quero, mas como Tu queres. Santa Teresa d'Ávila. A santidade não é outra coisa senão a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. É o que nós rezamos todos os dias: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se viver o batismo, a essência do batismo, se viver as virtudes da fé, da esperança e da caridade, se deixar levar pela obediência, pela caridade, pelo desprendimento, sempre foi difícil em todas as épocas, muito mais na nossa época. Nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Nós estamos em 2020, essa década, 2020 até 2030, não é profecia, é simplesmente uma análise de conjuntura. É alguém que está enxergando as coisas e está percebendo que as coisas estão mudando. Esta década é decisiva, meus irmãos. Não dá para brincar mais, não dá. As pessoas que tiverem fardos desnecessários, os excessos vão nos esmagar. Não dá, não tem brincadeira mais, acabou. E se você não quiser acreditar na análise do padre, acredite em Nossa Senhora, porque ela participa da onisciência divina e é Deus que envia ela na terra. Nossa Senhora disse para a irmã Madre Ana de Jesus Torres, aqui na América do Sul, Equador, Quito, em 1634, é a aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora diz assim, liga aí, liga o cérebro aí, liga o ouvido, vamos ouvir o que Nossa Senhora está dizendo. Em 1634, esta aparição em Quito, no Equador, é reconhecida pela igreja, pelo magistério da igreja. No fim do século XIX e grande parte do século XX, surgirão várias heresias. A luz preciosa da fé se apagará nas almas devido a uma corrupção moral quase que total. Neste tempo, os ares se encherão de espírito de impureza, que a semelhança de um dilúvio de imundície inundará as ruas, as praças e os lugares públicos.
tamanha será a libertinagem que não haverá mais almas virginais no mundo. Ao controlar todas as classes sociais, as seitas penetrarão habilmente nas famílias e os demônios se gloriarão de alimentar perfidamente os corações das crianças. Perder-se-ão assim as vocações sacerdotais, será um verdadeiro desastre. Satanás controlará a terra por meio de homens infiéis que, feito nuvens negras, escurecerão o céu, bloqueando a alvorada radiante da liberdade da igreja. Tão terrível será esta noite que dará a impressão de o mal ter triunfado. Chegará então o meu tempo, quando destruirei de maneira assombrosa o orgulho de Satanás, lançando-o debaixo de meus pés, acorrentando-o no inferno e deixando a igreja finalmente livre de sua cruel tirania. Isso foi em Quito, no Equador, em 1634. E a Nossa Senhora está dando a data desse fenômeno, século XIX e século XX. Imagina então o século XXI. Se você quer mais ainda lucidez na tua vida, na forma de você entender as coisas, vamos para a profecia de Nossa Senhora de La Salette, que nós celebramos hoje, 174 anos da aparição de Nossa Senhora em La Salette. O Papa São João Paulo II dizia que La Salette é o centro e o coração de todas as aparições marianas. Olha o que Nossa Senhora disse para as duas crianças, o Maximin e a Melânia. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos no inferno e acabarão pouco a pouco com a fé, mesmo das pessoas dedicadas a Deus. Porque agora é o tempo de todos os tempos, o fim de todos os fins. A igreja será eclipsada e o mundo ficará em estado de consternação, confusão e perplexidade. Está aí. Ah não, Nossa Senhora se enganou. Vamos rezar meia dúzia de cenáculo, que isso não vai acontecer não. Gente, misericórdia, que estupidez que é essa? É Deus quem está falando que nós passaremos por uma crise terrível. A gente acha que isso é brincadeira, a gente acha que isso é conversa da carochinha. É conversão, conversão da nossa parte. De quem vos fala, aqui Padre Braulio, eu que vos falo, vocês que me escutam. Nós aqui, pequeno exército de Nossa Senhora, é uma conversão profunda da nossa parte, Nossa Senhora, o Espírito Santo, não está falando com a várzea grande inteira, está falando conosco aqui, conosco, com os seus filhos, com os seus pequeninos. É nós que temos que ajustar a nossa inteligência, é nós que temos que ajustar a nossa vontade com a inteligência divina. Isso chama-se conversão. O povo acha que conversão é parar de usar droga. O povo acha que conversão é parar de ir no prostíbulo, parar de matar os outros. Isso é conversão, eu estou convertido. A conversão precisa vir das fileiras do clero. Conversão é isso, é sentir com Cristo, é agir com Cristo. E nada melhor do que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, para que seja tudo por Maria, com Maria, em Maria, para que a Trindade Santa seja glorificada. São João Paulo II entendeu isso de maneira perfeita. Ele queria amar mais Jesus, via suas fraquezas, isso enquanto ele era jovem. Aí chegou o livro de São Luís de Montfort na mãozinha dele. Karol Wojtyła, como estudante de teologia, estudando teologia, cristologia, ele chegou ao conhecimento do tratado. E ele leu o tratado. E quando ele completou 50 anos de sacerdócio, o Papa João Paulo II, ele disse assim: eu já estava convencido de que Maria nos conduz a Cristo,
Mas naquele período comecei a compreender que também Cristo nos conduz a Maria. Olha, é o Papa que está falando com 50 anos de sacerdócio, 50 anos de totus tuus, aqueles 2 T's, né? Aquela cruz no brasão pontifical de João Paulo II significa isso, totus tuus. E ele disse que o totus tuus dele é por causa deste livro, do Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís de Montfort. Eu já estava convencido de que Maria nos conduz a Cristo, mas naquele período comecei a compreender que também Cristo nos conduz a Maria. Foi um momento na qual estava em discussão o meu culto por Maria, que restringindo ou dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto que é devido somente a Cristo. Vem-me agora em ajuda o livro de São Luís Grignon de Montfort, que traz o título Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Nele encontrei a resposta às minhas estou conseguindo falar, estou meio cansadinho hoje. Perplexidades. O autor é um teólogo de classe. Então São João Paulo II, ele estava com medo de procurar mais Nossa Senhora, de rezar mais a Nossa Senhora. Eu rezo a Santíssima Trindade ou eu posso rezar diretamente a Virgem Maria? E ele começou a ter uma crise teológica, até que o tratado resolveu isso. E ele quer resolver isso também na sua vida. Vamos para a introdução do tratado. Vamos lá. Pega aí. 19. Número 1, introdução. Número 1, primeira página, introdução. De São Luís. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Aí ele vai falar sobre a humildade de Nossa Senhora. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta, escondida. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chama de Alma Mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo de que esconder a si mesma de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. A fim de atender aos pedidos que ela lhe fez para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprove a Deus ocultá-la na sua concepção e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: Quest ista? Quem é esta? Porque o Altíssimo lhe escondia, ou se alguma coisa lhes revela a seu respeito, infinitamente mais lhe ocultava. Ou seja, Nossa Senhora, ela é tão grande no coração de Deus, no projeto salvífico, não só salvífico, no próprio projeto criacional, porque Nossa Senhora faz parte da criação, ela é a primícia, junto com a humanidade de Cristo, a primícia de toda a criação. Então Deus escondeu a Virgem. Por quê? Porque quando a gente tem uma coisa muito preciosa, muito preciosa, muito valiosa, você fica dando sopa por aí, ou você coloca as 7 chaves. É isso que Deus fez com Nossa Senhora. Ele escondeu ela 7 chaves e continua escondendo, e só os humildes a conhecem, só os humildes. Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado todo o poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que seus apóstolos evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua fiel esposa. Continua São Luís Grignon.
ele diz que Nossa Senhora é a obra-prima de Deus. Maria é a obra-prima de Deus por excelência. Número 5 do tratado. Maria é a mãe admirável do Filho, a qual quis humilhá-la e escondê-la durante a vida para favorecer a sua humildade. Para este fim, tratava pelo nome de mulher. Aqui o padre vai fazer um parênteses. Parece que há um certo desrespeito, entre aspas, de Jesus, quando ele diz: mulher, que eu tenho com isso? A minha hora ainda não chegou. Mulher, mulher. Aí tem gente que tende, porque tem uma tendência ao feminismo dentro da Igreja Católica que não é brincadeira, viu? Na cabeça dos outros aí, tende uma tendência ao feminismo, de achando que Jesus está desmerecendo a sua mãe. Pelo contrário, Jesus a chama de mulher, porque está escondendo a curiosidade do mundo, está preservando a sua Santíssima Mãe, porque ela diante do Pai é a filha predileta, ela é a mãe admirável de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, templo e sacrário vivo da Santíssima Trindade, rainha do céu e da terra. Esta mulher vestida de sol é só isso tudo. Então, quando Jesus a chama de mulher, é porque ele está amando Nossa Senhora com uma forma que o ser humano não entende. O ser humano não entende. Ele está exaltando Nossa Senhora. Mulher, está dizendo que ela é a primeira vivente, a primícia de tudo. Ela é a nova Eva. Maria é a fonte selada e a esposa do Espírito Santo, onde só Ele tem entrada. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente mais presente do que em qualquer outro lugar do universo, sem executar a sua morada acima dos querubins e serafins. Neste santuário, nenhuma criatura, por mais pura que seja, possa entrar, a não ser por grande privilégio. São Luís mesmo quem diz. Deus criou um paraíso para os anjos e chamou de céu. Deus criou a terra, paraíso para os homens, chamou de terra. Deus criou um paraíso para si e chamou Maria. Por isso que quando o Espírito Santo ele quer conduzir uma alma no caminho da salvação, ele entrega esta alma aos cuidados de Nossa Senhora. Entrega ela aos cuidados de Nossa Senhora. São Maximiliano Kolbe, ele nos ensina que Nossa Senhora, a Imaculada, é aquela que faz todos os santos. Quando Deus tem predileção por uma alma, Ele entrega esta alma aos cuidados da Virgem Maria. Digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde Ele encarnou por obra do Espírito Santo para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. O mundo não conhece essas maravilhas, porque é incapaz e indigno disso. Os santos disseram coisas admiráveis a respeito desta cidade de Deus. E segundo o seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes, nem tão felizes, como quando dela falavam. E depois disso exclamavam que a sublimidade dos seus méritos, que chegam até o trono da divindade, não se pode perceber, que a extensão da sua caridade é maior do que a terra, não se pode medir, que a grandeza de seu poder, que até sobre o próprio Deus se estende, não pode compreender, e finalmente que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças é um abismo insondável. Ó sublimidade incomensurável, ó abismo impenetrável. Toda a terra está cheia da sua glória,
particularmente entre os cristãos que a tomam por patrona e protetora em muitos reinos, províncias, dioceses, cidades. Quantas catedrais consagradas a Deus sobre a invocação da Virgem. Não há igreja sem um altar em sua honra, região ou rincão sem alguma de suas miraculosas imagens, ante as quais toda espécie de males são curados, se alcança toda espécie de bens. Quantas confrarias e congregações em sua honra, quantos institutos religiosos colocados sobre o seu nome e proteção, quantos confrades e irmãos daquelas confrarias, quantos religiosos e religiosas de todos esses institutos publicam os seus louvores e anunciam as suas misericórdias. Não há criancinha que balbuciando o Ave, Ave Maria, não a louve. Não há pecador mais empedernido que não tenha ao menos uma centelha de confiança nela, e não há demônio algum no inferno que, temendo-a, não respeite. É assim mesmo, está na boca de todos. Ave, você já viu? Ave, Nossa Senhora, Ave Maria, Virgem Maria, todo mundo fala isso. De súbito, espontaneamente, todos, aqueles que estão na graça, aqueles que não estão na graça, porque todas as gerações hão de me proclamar bem-aventurado. 13. Foi o meu coração que ditou aquilo que acabo de escrever, com particular alegria, a fim de mostrar como Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora, e como é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez, e há de fazê-lo resplandecer também a segunda vez. Por que que Cuiabá, região de Cuiabá, a Baixada Cuiabana, ainda tem uma fé católica bonita? Porque aqui se impregnou um espírito mariano. Vai em outros lugares para você ver se tem fé católica igual aqui em Cuiabá. Vai nas capitais brasileiras aí, vai andar aí para você ver. Acabou, está acabando. Na Europa nem se fala. E eu vou terminando. É o cardeal Newman, né? Bem-aventurado. Não, já foi canonizado, né? Henry Newman, São Newman, cardeal da Inglaterra. Ele observou que na Europa, aonde o protestantismo lançou raízes, que foram nos países nórdicos, norte da Alemanha, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suécia, aonde o protestantismo se alastrou, esfriou o culto de Nossa Senhora. Esfriando o culto da Virgem Maria nesses países protestantes, Jesus Cristo desapareceu. E hoje a Europa é berço de todas as ideologias, idolatrias. A Europa está numa convulsão de identidade humana, a ponto de Gabriel Marcel, filósofo, personalista, escrever uma obra que eu acho muito interessante, né? Os homens contra o homem. É isso que está acontecendo. Satanás, quando ele vê que uma alma está distante de Nossa Senhora, ele vai distanciando essa alma de Jesus. E uma vez que essa alma está distante de Jesus, Satanás se aninha nesta alma, porque isso não é uma constatação do padre, isso é a profecia de La Salette. O demônio tomará conta da mente daqueles que não rezam. Veja, por exemplo, o que está se tornando a União Europeia.
Veja a situação dos Estados Unidos da América. Veja na Ásia, toda esta guerra biológica que está vindo da Ásia, vindo da China. Perceba como que o mundo está, como que as coisas estão nos nossos tempos. E isso tem uma gênese, tem um começo muito visível, que é a Revolução Protestante. O protestantismo é um não declarado à Igreja Católica. Quando se diz não à igreja, rapidamente você também dirá não a Jesus Cristo. O não a Jesus Cristo é o iluminismo francês maçônico. Quando se diz não a Jesus Cristo, isso vai levar a um terceiro não, que é o ateísmo comunista, a Revolução Russa. E quando se diz não a Deus, vai acabar dizendo não ao próprio ser humano. Nós estamos vivendo esta quarta revolução. 2020 é o marco desta quarta revolução. Revolução Protestante em 1517, não a igreja. Revolução Iluminista em 1717, não a Cristo. Revolução Comunista em 1917, não a Deus. E esta guerra biológica do coronavírus, esse teocratismo, tecnocratismo, essa tecnocracia virtual, isso é um não ao ser humano. O ser humano não tem valor, vai ficar em casa, vai trabalhar. Aqui na empresa, aqui quem manda é o computador, aqui quem manda é a máquina. Vai lá pegar o dinheirinho lá do Bolsonaro. Vai lá pegar, como é que chama isso? Como é que o Bolsonaro deu o nome nesse negócio? Auxílio, vai lá pegar o auxílio. Aqui quem manda é a internet, 5G. Vai lá, se tiver auxílio tem, se não tiver não tem, fica em casa, toma ivermectina, toma cloroquina, toma tudo, a mão da gente está quase caindo de tanto tomar as coisas, vai tomando tudo que você quiser, some daqui. Você não está percebendo que nós estamos sendo destruído pelos próprios homens? Os homens contra o homem, é a quarta revolução. E é por isso que Nossa Senhora aparece tanto. E ela já veio reparar esse mal aparecendo aqui na América em 1531 em Guadalupe, cidade do México, Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe significa aquela que esmaga a cabeça da serpente. Depois Nossa Senhora aparece em 1634 no Equador para proteger a América do Sul. Depois em 1717 manifesta nas águas do Rio Paraíba, Nossa Senhora Aparecida. Depois mais para frente 3 aparições na França, 3 importantíssimas, porque Nossa Senhora mesmo que disse em La Salette que a Revolução Francesa foi tão nociva que ela empesteou o mundo inteiro. Padre, o que a Revolução Francesa fez? Ela acabou de vez com o poder temporal da igreja e o poder temporal do Estado. Ela divorciou a igreja do Estado para colocar no poder aristocratas maçônicos, iluministas, satanistas, que têm dominado o mundo inteiro. E é por isso que Nossa Senhora apareceu 3 vezes na França. 1830, em Paris, Rue du Bar. 1858, em Lourdes, a Bernadette. Em 1846 em La Salette, e ela descortina o século XIX, o século XX e o século XXI. Nossa Senhora em La Salette mostrou que a igreja e o mundo passará daquela data até a volta gloriosa de Jesus Cristo. E isso não é conversa de carochinha, é conversão. Padre, em 1917 Nossa Senhora pede a consagração da Rússia, consagração que não foi feita. Eu já estudei isso, a esgotar. E a própria mensagem de Nossa Senhora, no livro azul, ela mesma diz que a consagração à Rússia não foi feita. E não foi feita mesmo, precisa ser feita ainda. E quem viver ainda verá a consagração da Rússia.
E depois que a Rússia se converter, for consagrada pelo Santo Padre, aí sim haverá um período de paz. Aí a igreja voltará a evangelizar. O mundo será mais pacífico. Essa violência, esses medos, o tecnocracismo, a internet tomando conta de tudo, vai acabar todas essas porcarias. Nós vamos voltar a viver a vida normal. Mas antes do triunfo, isso não existe. E São Luís de Montfort, nós vamos ver no capítulo 2, semana que vem, ele fala dos apóstolos dos últimos tempos. Não é do fim do mundo. O fim do mundo está muito longe, a gente nem sabe quando vai ser o fim do mundo. Deus não revelou nem aos anjos. Mateus capítulo 24, versículo 36. Nem os anjos sabem, somente o Pai. Mas o fim dos tempos, destes tempos, marcado por essa revolução protestante, revolução iluminista, revolução comunista e essa revolução virtual que a gente está vivendo, isso tem data e hora para acabar. E é o triunfo do coração imaculado de Maria. Só que antes disso, nós precisamos nos preparar. Como? Humildade. Santo Agostinho diz assim: queres vencer o demônio? Te dou 3 conselhos. Primeiro, humildade. Segundo, humildade. Terceiro, humildade. Nossa Senhora está reunindo e formando o exército da humildade, o exército dos pequenos, dos fracos, das suas pequenas crianças, que ela vai utilizar para destruir o mal, Um dia, quando eu estava de férias, termino. Fui de férias, era seminarista ainda, e quando eu sempre passei os meus 8 anos do seminário sem celular. Foi depois de padre que me deram esse negócio, e eu estou quase pegando, jogando lá no Rio, Paraíba, Cuiabá, sei lá. Detesto celular, celular, internet, isso não é para mim, eu não aguento viver nesse mundo mais. Falo isso para Jesus todo dia. Quando não tinha essa porcaria para acabar com a nossa vida, todas as vezes que eu acordava de manhã, eu escutava a voz de Deus com uma facilidade muito grande. Tem um dia que eu acordei, estava de férias, acho que foi 2015 para 2016, estava em Minas, mais descansado. Eu escutei uma voz doce, que é a voz da Virgem Maria. Eu sei quando ela está falando comigo. Ela disse assim, no coração: eu escolhi Cuiabá, para que de lá eu pudesse esmagar a cabeça da serpente no Brasil. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Ela está formando o seu exército. Ela está formando o seu exército. Ela está formando o seu exército. Vamos cantar a nossa consagração ao coração imaculado de Maria. Ó minha Senhora, ó minha Mãe.